Você está no canal Shaolin Japão, aqui é a Márcio falando com você mais uma vez, seja muito bem-vindo. Vamos falar mais um pouquinho de guerra? Vamos falar mais um pouquinho de por que eu estou a favor da Rússia e não do resto do mundo? Bom, gente, é o seguinte, mesmo porque eu sou o do contra, isso é fato. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu estou perdendo amigos aí de mais de 30 anos de convivência por causa de uma postagem que eu fiz no Facebook. O que eu postei foi o seguinte: quando se sabe somente o que a mídia diz, é comum ser dominado, conduzido e acreditar em falácias. A realidade do que acontece na Ucrânia é bem diferente do que se prega. Se vocês fizessem ideia do que realmente está acontecendo, estariam correndo para se alistar no exército russo. Bom, teve alguns comentários, né, de pessoas inteligentes que me disseram: bom, então você pode nos fornecer mais informações a respeito? E aí já começou, né? Então, se você tem esse raciocínio aí, vai logo para a Rússia, não sei o que. Aí a conversa ficou grossa e lá foi uma amizade de mais de 30 anos. Repito, se eu perdi uma amizade, é porque ela nunca existiu, meu amigo. Senão a gente não perderia. Mas vamos aqui. O que é que acontece? Vocês conhecem a famosa NATO, né? A famosa OTAN, né? OTAN, Forças Armadas, OTAN. Ela foi criada no lugar da antiga Liga das Nações, que foi feita na Primeira Guerra Mundial, justamente para que se evitasse que uma outra guerra como aquela acontecesse. Infelizmente, a Alemanha, apesar de fazer parte da Liga das Nações, fez pouco caso de tudo o que essa organização pedia. Foi lá, chutou o balde, né? Meteu o pé na barraca e começou aí uma guerra que terminou com a explosão. Claro, terminou com a conquista, né? Dominaram lá a França, blá 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 blá, teve aquela guerra toda na Europa lá, e depois no final, que ficou na memória de todos, é a bomba de Hiroshima e Nagasaki. O primeiro país a ter a experiência de ter uma bomba atômica detonada em suas terras, né? Na sua nação. E o Japão hoje, ele está totalmente do lado da Ucrânia. Certo ou errado? Quem sou eu para dizer? Como eu já disse em outros vídeos, não existe certo, não existe errado nesse caso. A Ucrânia tem o direito de entrar na União Europeia, tem o direito de também entrar na NATO, se ela quiser. Só que quando houve aí o rompimento entre Rússia e Ucrânia, ficou bem dito no tratado que eles fizeram, de que a Rússia não atacaria a Ucrânia, porém que a Ucrânia ia se desfazer do seu armamento nuclear. E o que aconteceu recentemente que ninguém conta? Bom, vamos lembrar 2014, quando houve ali a invasão de Luhansk e Donetsk. Bom, são duas províncias da Ucrânia que querem ser independentes. Aí, recentemente, o Putin fechou as suas fronteiras com um grande número de força militar. Aí começa o tio Sam dizendo que vai atacar e vai atacar. E aí começou aquela conversa. O mundo inteiro virou sua atenção para a Ucrânia. Beleza. Só que o Biden não fala que ele tem negócio na Ucrânia, que ele tem interesses na Ucrânia, e que o principal interesse dele, dos Estados Unidos na Ucrânia, seria botar a NATO lá. Por quê? Porque dos 30 países membros da NATO, eles não têm só forças armadas da NATO, que deveriam ser, né, seria um contingente formado por vários países e comandado por vários países, não hegemonicamente falando, botando tudo na mão praticamente dos Estados Unidos. E é o que acontece, quase todos os países têm a sua própria soberania, mas têm exércitos da NATO dentro das suas fronteiras e batalhões dos Estados Unidos. Aí fica a pergunta: por quê? Lembrando que a Rússia quis botar, acho que faz uns 2 anos, 3 anos, quis botar a linha de frente ali na Venezuela. Vocês lembram? Por quê? Porque o Brasil estava fazendo treinamento de guerra com os Estados Unidos, a Colômbia fez treinamento de guerra com os Estados Unidos. Vamos lembrar que o Japão faz treinamento de guerra junto com os Estados Unidos e Coreia do Sul quase todo ano. Vamos lembrar que outros países também fazem treinamento de guerra, como a China faz com a Rússia.
E eu acho engraçado que esses treinamentos vêm vindo já há algum tempo e ninguém percebe. Ah, não, é só treinamento de guerra. E de repente estoura essa bagaça aí, a gente fica se perguntando, puxa vida, e o Japão mudou a Constituição, artigo 9 da Constituição japonesa, que dizia que o Japão seria um país que se abdicaria das guerras. Bom, gente, para você ver como é que anda a carruagem. E aí, quando a gente fala que isso tudo é pré-programado, isso tudo é um tabuleiro de xadrez bem montado, algumas pessoas vêm e dizem, igual o meu amigo, ex-amigo, fica falando que eu só vomito pela boca. Ainda bem que é pela boca, imagina se fosse pelo... Mas, só falo merda, né? Eu só falo merda. Parabéns para as minhas merdas, eu estou aqui falando realmente o que está acontecendo no mundo e quem for inteligente deve prestar um pouquinho atenção. Não estou falando para você acreditar em mim, estou falando para você ir averiguar o que está realmente acontecendo, tá, gente? Então, como esse ex-amigo meu falou, que Brasil nunca entrou numa guerra. Como é que o povo brasileiro pode falar tanta asneira? O Brasil participou das 2 guerras mundiais. Na primeira, uma participação muito pequena, muito insignificante. E na segunda, ele teve uma participação muito grande e que foi muito eficaz na sua atuação. Se não sabe, vai estudar. O rapaz lá diz que é estudado, que sabe tudo, né? Sabe tudo. Então vamos lá. Deixa eu contar a história dele no próximo vídeo para vocês verem o que é que ele sabe. Bom, gente, então para mim não perder o fio da meada aqui, como sempre, né, misturando muito assunto, né, e aí, puxa, aí o cara vem e fala mesmo, você só fala merda. Pois é, deixa eu falar aqui do meu jeitinho, vai. Então, esses 30 países, eles têm esses contingentes dentro de seus territórios. Noruega e Lituânia são os únicos países que dão fronteira direta com a Rússia. Mas são faixas de terra muito pequenas. Seria fácil para a Rússia botar um contingente dentro do seu território e proteger essa região. Porém, se a NATO entra na União Europeia e na NATO, a fronteira que divide Rússia e Ucrânia é imensa. E aí vai te criar problema para a Rússia, certo? E recentemente, nessa discussãozinha aí, o presidente da Ucrânia parece que confunde um pouco a vida real com a vida política, com a vida profissional dele, vamos dizer assim. Ele foi um artista de cinema. Ele fazia uma série no país dele que bombou um pouquinho antes dele se eleger presidente da Ucrânia. E o que falava esse seriado? Falava a respeito de uma pessoa comum que se revoltou contra os monarcas do seu país e atacou a Assembleia. No entanto, que vocês devem ter visto aí algumas imagens dele dando tiro para todo lado dentro da Assembleia. Isso faz parte do seriado que ele participou, tá? São imagens reais das filmagens. Então é ele mesmo que está participando. E que no final ele salvou o povo ucraniano e se tornou presidente. E, contradizendo com a realidade, contradizendo com a ficção, vem aí a realidade das eleições que elegeu o rapaz como presidente da República Ucraniana. Bom, e agora? E agora, Zé Povinho? O que vai acontecer? Quem é ele? Que experiência ele tem em política? Bom, ele chamou um bocado de artistas e pessoas influentes no ramo da arte cinematográfica para fazer parte do governo dele. Mas e daí? Como é que se comanda um país como esse, né? Como é que faço agora? E ele teve muita ajuda, adivinha de quem? Pois é, consultor americano. Um consultor americano especialista em política. O senhor Biden. Pois é, sem esquecer que Jorge Soros tem suas principais instalações em território ucraniano. Gente, o que você conhece de Ucrânia? Eles mostram umas fotos aí no Facebook, cidade linda, país rico, maravilhoso. A mídia japonesa está passando muito isso. Um país muito rico, um país muito lindo, um país maravilhoso. Será? Os grandes governadores e a cúpula da presidência ali da Ucrânia já pegou seu dinheirinho, já investiu em euros, já investiu em bolsas internacionais e o país está na merda. Vocês sabiam que a Ucrânia tem um grande número de pedofilia? Não?
Averigua. Você sabia que a Ucrânia é berço não, mas o covil dos ex-agentes da KGB que perderam o emprego e terminaram se revoltando mais ou menos aí contra a antiga União Soviética, né, o Estado russo agora. Vocês sabiam disso? Se você quiser comprar qualquer informação sobre o governo russo na clandestinidade, drogas, armamentos, informações, tudo através da Ucrânia. Entra Deep Web, procura Deep Web, vocês vão ver, tá tudo na Ucrânia. Agora, o mundo não vai te falar isso. Eles não vão te falar isso, porque eles vão te pedir para orar pela Ucrânia. Eles vão te pedir a cabeça do Putin. Então, vocês imaginem aquela fronteira da Ucrânia fazendo parte da NATO, com o exército americano dentro da Ucrânia, e ali com aquela fronteira enorme para invadir a Rússia. Já pensaram nisso? Isso ninguém pensa. E foi justamente por causa disso que o Putin resolveu atacar. Primeiro ele reconhece Luhansk e a outra lá como países independentes. E ele põe as tropas dele dentro desses países como uma força humanitária. Mas ele não pode. Ele não faz parte da OTAN. Estados Unidos pode. Estados Unidos pode. Ele pode entrar na Síria, ele pode entrar no Iraque, ele pode entrar no Irã, ele pode entrar no Brasil se quiser, ele pode entrar no Afeganistão, na Índia, no Paquistão. Ele pode fazer o que quiser. Faz o escambau. Não quer saber. Quando mataram Saddam Hussein era um presidente. Mas eles alegaram que era ditador, que era terrorista. Foram lá e acabaram com o cara. E aí eles matam civil para isso, destroem todo o patrimônio histórico da humanidade, invadem, estupram, matam, terror geral. Mas aí a mídia não fala nada. Nada. Simplesmente apoia. Agora, quando o Putin vai ajudar Luhansk, aí não pode porque ele não pode, não. Ele não é da OTAN, ele não é americano, ele não pode, ele não tem o brio que o americano tem para proteger as suas fronteiras e seus interesses nacionais. Né? Não tem. Não, ele não tem. Só a Rússia não. Só os Estados Unidos têm. O Japão hoje, infelizmente, é marionete dos Estados Unidos, né? Que ninguém dá um passo sem perguntar pro tio Sam o que deve fazer primeiro. A Coreia do Norte, já pela 9ª vez esse ano, dispara mísseis para o lado do território japonês. Essa semana passada, helicóptero russo invade espaço aéreo japonês. A mídia mostrou isso para vocês aí no Brasil e em outras partes do mundo que falam a língua portuguesa? Não? Pois é. Tem que orar pela Ucrânia. Vamos orar pela Ucrânia. Existe a possibilidade de que alguns países até terminem na última hora se voltando a favor da Rússia. Tá? Até mesmo o Brasil. Mas isso ainda faz parte daquele patamar que a gente não sabe se é fake ou é fato, né? Porque hoje em dia eles criam tanta notícia falsa para ludibriar e confundir a cabeça da gente, que a gente raramente vai saber o que verdadeiramente é verdadeiro e o que é falsamente falso. É terrível. Mesmo imagens feitas em campos de batalha, é difícil saber. Você vê, quem acompanha TikTok aí deve saber que eles criam cada imagem, tem aplicativo que cria cada coisa, cara. Você fica, meu Deus, o que é isso? Onde vamos parar? Não precisa mais daquelas tecnologia fenomenal que existia, né, na década de 70 para fazer filmes. Hoje os filmes é feito dentro de uma salinha de 1 metro quadrado e sai cada filme fenomenal. Efeitos fantásticos. Eles conseguem explodir uma cidade inteira filmando dentro de um estúdio de 20 metros quadrados. Mas a gente está aí agora para tentar separar o joio do trigo. O que eu já venho falando já há décadas aqui. Separação do joio e do trigo está chegando.
Operação Illuminati, os senhores do mundo controlando aí para conquistar o mundo e fazer isso aqui tudo ser uma coisa só. Infelizmente, até agora não aconteceu. É bom você prestar atenção que eles vão fazer de tudo daqui para frente para poder fazer com que essa agenda global realmente entre no eixo e consigam cumprir com o que eles tinham programado até então. Outra coisa que eu queria falar para vocês é a respeito do nível de informação que a gente recebe, né? Existem pessoas que parecem espírito de porco mesmo, que têm o prazer de tentar distorcer tudo. Eu exponho meu ponto de vista, algumas coisas que acontecem na mídia, que são notícias, que são fato, você pode averiguar, você pode correr atrás, você pode encontrar informações a respeito disso, mas vocês sabem que a minha preferência é pela questão de falar sobre Illuminati, sobre os Freemasons, sobre a nova ordem mundial, sobre a preparação de tudo isso que está sendo feito justamente para levar a humanidade a ser um governo único, né? Ter um governo único e ser comandado por um governo único. Porém, vejam bem, nós falamos da Primeira Guerra Mundial que criaram a Liga das Nações para tentar segurar a Segunda Guerra Mundial. Não conseguiram, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Criaram então as Nações Unidas para criar aí uma organização que pudesse evitar uma próxima guerra de tal maneira. Se esta organização funcionasse, nós não estaríamos vivendo a situação que estamos vivendo agora. Todos os membros da ONU se reunissem e falaram, chama aqui Putin, chama aqui o presidente da Ucrânia, Zelensky. O que vai acontecer? Vocês vão botar os dois sentados frente a frente. O que está acontecendo? Igual o pai puxando a orelha de filho quando briga na escola. Não tem jeito. Olha, vocês vão parar com essa putaria ou não vão? O que a gente pode fazer para ajudar os dois lados, para que não chegue uma guerra? Só que a ONU não faz isso. A ONU toma claramente partido para um lado e quer detonar o outro, sendo que o outro é membro também. E o G7? E o G20? Por que não junta toda essa galera e vamos fazer aí uma pressãozinha para resolver isso sem conflito armado? E quero falar mais uma coisa para vocês para encerrar esse vídeo. Eu completei 53 anos este ano. Até os 52 nós somos obrigatoriamente da reserva do Exército Brasileiro, certo? Nossa, eu falei, vixe, sempre tive medo de que ia estourar uma guerra nesse período e eu fosse convocado. Sempre tive esse medo. E hoje, que aparentemente eu estou fora do quadro seletivo, cheguei a pensar, puxa, eu podia ter menos de 53. Tantos videogames, tantas coisas que inventaram aí nos últimos anos, né? Falando de guerra, Mafia City, agora é zumbi, né? Quer dizer, tudo levando o cérebro humano a matar, destruir, matar, conquistar. E infelizmente, queira ou não queira, termina ficando assim. Por isso que tá esse pessoal aí, não é só pelo dinheiro não. Esse pessoal que está se candidatando para ir para a Ucrânia e defender a Ucrânia. Só que eles se esquecem. Apesar de ganhar dinheiro, como eles prometem que vão pagar para quem for lá, morto não recebe dinheiro. E teus familiares não vão receber esse dinheiro. Assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os únicos que não queriam guerrear eram os soldados. Os únicos que não queriam saber de guerra, não queriam saber de destruir ninguém, eram os soldados. E nessa hora, que apesar de ser mormon, eu levanto e aplaudo de pé os testemunhos de Jeová. Que eles não vão para a guerra, se recusam a ir para a guerra, porque eles sabem que do outro lado também existem os irmãos de fé deles. Então, gente, pense nisso. Certo ou errado? Tá tudo errado. Mas a Ucrânia está abusando, porque ela é uma marionete, um fantoche nas mãos de alguém muito mais poderoso do que eles. Talvez mais poderoso do que o próprio Biden, porque o Biden também é uma pecinha nesse jogo de xadrez que está sendo comandado por alguém para incentivar a Rússia a brigar com a Ucrânia, até mesmo talvez para que se descubra o verdadeiro potencial da Rússia. Entende isso? Todo mundo sabe, a Rússia é ferrada, a Rússia é poderosa, que era o que diziam na época do governo Trump. Mas na real, ninguém tem absolutamente certeza de que se isso é verdade ou não, de qual que é o poder mesmo que eles têm ou não. De repente,
afronta a Ucrânia a brigar com a Rússia, e nesse meio termo eles vão descobrindo qual que é realmente o poder ofensivo da Rússia. Lembrando que a Ucrânia derrubou navios, afundou navios próprio, né? Tiro amigo, né? E outras coisas que acontecem dentro dessa guerra não são o que estão passando para você. Vamos lembrar que os Estados Unidos conseguiu derrubar as 2 torres gêmeas e acusar os terroristas deste feito. E aí, com isso, tiveram carta branca para invadir o Afeganistão, o Iraque e fazer a merda que eles fizeram nesses 2 países, tá? Então fiquem com Deus, volto a dizer, ore por si mesmo e que Deus nos abençoe. Não esqueça, se der para guardar dinheiro, guardar alimento, faça, tá? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui, tchau!